Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso estudo de hoje é como controlar a ansiedade. Está em Salmos, capítulo 25, que diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a tua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para que os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tira os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Persevera-me a sinceridade e a retidão, pois em ti espero. Então, o que é ansiedade? A ansiedade, ela pode ser causada por diversos motivos. É uma reação do corpo e da mente em situação de estresse, intimidação e preocupação excessiva. Pode causar falta de ar, tensão muscular, queda de cabelo, fraqueza e náuseas, e muitos outros sintomas no corpo.
pessoa pode querer ficar só dormindo, se afastar de todas as pessoas e ficar preocupada com o amanhã. Porém, ela tem na Bíblia e em Deus o seu verdadeiro auxílio. Pessoas que procedem traiçoeiramente contra ela, como diz o versículo 3 de Salmos 25, diz: com efeito do que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Você às vezes confia numa pessoa, você convive com ela durante anos e depois tu descobre que ela agiu contra você traiçoeiramente, quase sempre. Isto pode levar você a um estresse. Pode levar você a um estresse. No versículo 5 diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então devemos buscar a verdade que Deus nos ensina na palavra dele na Bíblia e nos ensina através do Espírito Santo. E esperar em Deus, somente em Deus, porque o homem pode falhar com você, mas Deus nunca vai falhar. No versículo 12, diz: ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você escolhe o Espírito Santo como teu guia, Deus vai te dirigir no caminho certo, no caminho em que você deve escolher. No versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então devemos ter intimidade com o Senhor, buscar a Deus em primeiro lugar, amá-lo de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E ele nos fará conhecer a sua aliança. Em Mateus 6, do 24 ao 34 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer nem beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as sustenta. Porquanto não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, muito mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. Então, aqui nesse texto, fala que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro ou em qualquer outra coisa abaixo do Criador. Seja em entidades, anjos, demônios, homens, políticos, nada. Porque todos eles podem e irão falhar em um momento. Mas Deus não. Fala que nós, por mais preocupados ou ansiosos que fiquemos, nós não poderemos acrescentar mais um dia à nossa vida. Isso é certo. Nós não podemos. Se tivermos que morrer agora, nós iremos morrer. Nós não temos condição de mudar isso. E Jesus afirma também que Deus sabe que precisamos comer e beber. Às vezes Ele permite que nós passemos por algumas dificuldades para que nós lembremos que é Ele quem nos sustenta, quem criou todas as coisas, e tudo que temos e somos, nós devemos a Ele. E tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um plano para o nosso crescimento. Devemos, em Mateus 10, 26 ao 31, diz o seguinte: porquanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-os do eirado. Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Antes temei aquele que faz perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma sé, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos
todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei do que muitos pardais. Então aqui fala na confiança total em Deus, que devemos confiar sem duvidar, porque a verdade, ela sempre vai prevalecer sobre a mentira. E o que nós escutamos no ouvido, às escondidas, devemos proclamar de cima do telhado, que é a palavra de Deus e a vontade de Deus. E não devemos temer a morte, não devemos temer as ameaças que nos fazem. Eu vou te matar. E às vezes a pessoa vai trabalhar no Rio de Janeiro e vai preocupada, porque a qualquer hora o ônibus pode ser assaltado, um tiroteio, uma bala perdida, e a pessoa fica ansiosa se ela vai trabalhar e vai retornar para o lar. Mas a Bíblia diz que não devemos nos preocupar com isso. Por quê? Porque Deus sabe quantos fios de cabelos estão na cabeça de cada um de nós. E que se Deus sustenta os pardais, muito mais a nós, homens de pequena fé. Então, devemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento íntimo com o qual nós iremos levar uma vida mais tranquila. Em 1 Pedro 1, do 3 ao 5, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos generou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível. Inacessível quer dizer que não murcha, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último dia. Então nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Então não devemos mais nos preocupar, porque se deixarmos este corpo, nós vamos para um lugar muito melhor, que é o céu. Viver a vida eterna na presença de Deus, aonde não terá mais essas mazelas deste mundo. Dor, fome, desemprego, sede, maldade, inimizade, roubo, bala perdida. No céu não terá mais isso. Então é o que está guardado para cada um de nós que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em 1 Pedro também 5, 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, infinito, criador de todas as coisas. E ele tem o poder e a capacidade de cuidar de todos os seus filhos, de
todos aqueles que recebem a Jesus como um único e suficiente Salvador. E como diz João, capítulo 1, versículo 12, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem no nome de Jesus. E como diz lá Pedro 5:7, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, para podermos viver melhor, mais seguros e mais tranquilos, porque a nossa vida, aquele que é filho de Deus, está nas mãos de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelo teu imenso amor, por tu cuidar de cada um de nós, Pai, por tu ter na nossa vida um plano, e ele já foi cumprido em Jesus Cristo, que é a salvação, se tornar seu filho através de Jesus Cristo e ser cuidado de ti, cuidado por ti, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, porque podemos lançar sobre ti as nossas ansiedades. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória. Aleluia.